Você já parou para pensar o que acontece dentro do nosso corpo enquanto a gente está correndo? E quais são as células sanguíneas envolvidas no processo antes, durante e depois da corrida? Meu nome é Geisla Schecker, esse é o canal Fartlek e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hemograma e como a qualidade das células do nosso hemograma vai impactar na performance da nossa corrida. Bom, o nosso sangue é um tecido muito importante que ocupa cerca de 5% do volume total do nosso peso no nosso corpo. Tá? Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, ela vai ter 3,5 kg referente ao volume sanguíneo que ela possui. Tá? Bom, o nosso sangue, quando a gente centrifuga, vai coletar o sangue no laboratório e o laboratório centrifuga ele tem duas fases. Uma fase líquida, que se chama soro ou plasma, e uma fase sólida, que é composta por células. Tá? Na fase líquida, que chama soro, a gente tem lá dissolvido na água algumas proteínas transportadoras, alguns eletrólitos como cálcio, magnésio, potássio, tem também a glicose e todos eles ficam envoltos pela água, dissolvidos na água. Já na parte sólida, que é a parte celular, nós temos 3 tipos de célula, tá? Os eritrócitos, que nós chamamos comumente de glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Tá? Então assim, quando você pega o resultado do seu hemograma, ele vai estar dividido em 3 partes. O eritrograma, referente às células vermelhas, ou até chamado de série vermelha, aparece ali no hemograma também. O leucograma e o plaquetograma. Então são 3 partezinhas ali que separam suas células. E dentro dessas partes a gente tem algumas siglas que talvez você não entenda quando pega o resultado do seu exame, mas a gente vai dar uma explicada de forma resumida. No eritrograma, que é referente aos seus eritrócitos, que são as células vermelhas, elas são células que possuem dentro delas a hemoglobina, que é um pigmento composto por ferro que se liga no oxigênio durante a sua respiração. Tá? Bom, você vai pegar lá o seu eritrograma e primeiramente vai ter a contagem de glóbulos vermelhos, que a gente chama de RBC, ou Red Blood Cells. Então vai ter o número total de glóbulos vermelhos que você possui no seu corpo. Já abaixo a gente vai ter o seu hematócrito, que é o percentual de hemácias que você tem referente ao total de volume de sangue, certo? Que normalmente aí varia entre 45% e 48% para uma pessoa saudável. Abaixo disso a gente vai ter o VCM, que vai falar muito aí sobre o volume corpuscular médio, que é o tamanho das suas hemácias. O HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, tá? Que é a média de hemoglobina que você tem por hemácia. E temos também o RDW, tá? O RDW, ele é um índice que vai falar sobre a variação de tamanho das suas hemácias. A hemácia, quando nasce lá na medula óssea, ela tem uma vida útil de 120 dias, tá? Então ela nasce bem redondinha e flexível para que ela possa passar pelos vasos, pelos canalículos. E durante a vida dela, essa flexibilidade vai diminuindo, então ela se torna mais rígida e menor. Então essa variação de tamanho entre elas diz muito sobre a qualidade do seu sangue, certo? Um outro índice que pode aparecer também é o HGB, que é o total de hemoglobina que você tem. Tá? Então a gente tem o HGB, que é o total, e o HCM, que é o proporcional, né? É a média de hemoglobina que você tem por hemácia, certo? Bom, na parte dos leucócitos, que é o leucograma, ou série branca, a gente vai ter discriminado lá todos os tipos de leucócitos que você possui. Os leucócitos, eles são responsáveis pela imunidade do organismo. Tá? Então, se a gente tem um agente estranho, algum tipo de infecção promovida pelo corpo, inflamação, os leucócitos migram para o local para tentar combater aquele agente. Tá? E dependendo da situação, eles podem estar em número aumentado ou diminuído. Tá? Então, vai aparecer lá o número total dos seus leucócitos e a porcentagem de cada um deles também. Já na parte do plaquetograma, a gente vai ter o número de plaquetas total que você possui, tá? Isso vai dizer muito sobre a qualidade da coagulação, porque as plaquetas, juntamente com as proteínas, elas são responsáveis pelo processo de coagulação, certo? Bom, tá, mas o que tudo isso tem a ver com a minha corrida, Geisla? Tem muito a ver, tá? E a gente vai separar em 3 partezinhas aí.
o período antes, durante e depois da corrida, para que a gente possa entender melhor quais células atuam em cada processo, tá? Bom, quando a gente vai se preparar para uma corrida, a gente tem que fazer aquele planejamento de meta, de velocidade, né? Então, o nosso corpo começa lá, disponibilizar as nossas reservas energéticas, a gente começa a liberar hormônios para que essa programação seja realizada, haja uma oxigenação correta do cérebro e ele consiga montar esse plano, tá? Então, esses hormônios, eles são transportados através do nosso sangue. A glicose vai sendo mobilizada para que a gente possa ter energia, né, para executar a corrida. Então, todo esse processo exige muito do nosso sangue, porque é ele que vai transportar substâncias para chegarem até as células, até os órgãos-alvo, correto? Bom, a gente se preparou, estabeleceu o pace, estabeleceu a distância, tudo certo, vamos correr. Da largada da nossa corrida, seja o nosso treino, a nossa prova, o que a gente começa a fazer de uma forma mais intensa? A nossa respiração, né? A gente começa um processo ventilatório intenso, em que os músculos puxam e soltam ar, a gente faz a inspiração e exalação, e esse processo é extremamente dependente do sangue, porque é no sangue que o oxigênio vai se ligar à hemácia para ser transportado, tá? Então, a partir do momento que você puxou o ar, ele vai entrar nos seus pulmões, ele vai se difundir dos alvéolos pulmonares para o sangue, tá? O oxigênio vai se ligar à sua hemácia através da hemoglobina e do ferro da hemoglobina. E esse complexo ele vai ser transportado através do seu sangue até as suas células, certo? Então chegou lá na célula, juntamente com a glicose ou qualquer outra fonte orgânica de energia que você possua lá, ácidos graxos ou lactato, eles vão ser quebrados na presença do oxigênio para produzir energia, que a gente chama de ATP, tá? Então, a sua célula muscular ela vai usar esse ATP para produzir energia, para que você possa dar as suas passadas lá e fazer a sua corrida, certo? Bom, além desse ATP produzido, a gente tem um outro produto que é o gás carbônico, tá? O CO2, que ele precisa ser eliminado do corpo. E o corpo faz essa eliminação através também dos seus glóbulos vermelhos. Então, o CO2 lá que foi produzido através da respiração aeróbia, ele vai se ligar novamente ali à hemoglobina da hemácia. A hemácia vai transportar ele no retorno venoso de volta até o pulmão, né? E do pulmão vai se difundir através dos alvéolos e sair na sua expiração. Então, cada vez que você puxa o ar e solta o ar na sua corrida, todo esse processo acontece. E se não fosse pelo sangue, nada disso seria possível. Deu pra ver que é muito importante, né? Bom, além dos glóbulos vermelhos, que são extremamente importantes ali durante o processo da corrida, a gente tem outro fator bem importante que é a glicose, né? Que vai ser o substrato energético, o principal, né? Eu já falei que existem alguns outros, mas a glicose é o principal. E a glicose está dissolvida ali no seu soro ou plasma. E ela que vai gerar essa energia aí, tá? Além dos hormônios, dos neurotransmissores também, que são transportados através da ligação com as proteínas, e tudo isso pelo sangue, tá ok? Bom, terminamos a corrida, a gente tá com a endorfina, serotonina alta, né? Aquela sensação de bem-estar, de prova concluída. O que a gente precisa agora? Período de recuperação, né? Bom, a recuperação é um processo muito importante para que a gente possa melhorar a nossa performance para as próximas corridas. E isso é dependente de duas células sanguíneas, que são as plaquetas, tá? E os leucócitos. Como que eles vão atuar nesse processo? Bom, durante a corrida, a gente causou ali um estresse mecânico para as nossas fibras musculares, né? Cada passada que a gente dá, cada impacto que gera, vai gerar um estresse físico, mecânico na fibra muscular. Além de um estresse oxidativo, porque a queima da glicose para a produção de energia gera espécies reativas de oxigênio, tá? Que vão causar também uma lesão na fibra muscular. Então, tanto o estresse mecânico quanto o estresse oxidativo vai promover microlesões na sua fibra muscular. E essas microlesões precisam ser recuperadas, tá? Bom, essas microlesões são inicialmente recuperadas pelas plaquetas, porque elas são como se fossem machucadinhos mesmo, sabe? Então, as plaquetas têm que chegar naquele local, estancar o sangue e promover o início da regeneração. Depois das plaquetas vem os leucócitos, né? Principalmente macrófagos, linfócitos, neutrófilos, e eles vão promover a fagocitose do local. Então vai limpar ali aquelas microlesões e começar a promover a regeneração, a recuperação do local, tá?
Essa recuperação vai promover o que a gente chama de supercompensação, juntamente com as proteínas, porque as proteínas são muito importantes também nesse processo. E essa supercompensação é o que vai fazer com que você tenha uma melhora de performance nas próximas corridas. Isso é muito falado em educação física e a gente acaba estudando de forma bioquímica esse processo, tá bom? Então deu pra ver que todas as células são muito importantes, tanto na parte que antecede a corrida, quanto durante e quanto depois também, né? Bom, isso também nos leva a um outro raciocínio. Se a gente não tem os números adequados dessas células no corpo, a gente vai ter sim uma perda de performance, né? Então vamos colocar lá, uma pessoa que tenha anemia, por exemplo, ela tem o número de hemácias e o número de hemoglobina diminuído no sangue. Então, ela não vai ter a oxigenação correta, né? Ela pode estar puxando o oxigênio, mas o oxigênio não vai ser transportado corretamente, porque ela não tem hemácias nem hemoglobina suficiente. Então isso vai impactar na performance dela sim, né? Tanto também na parte que antecede a corrida, porque a oxigenação dela é comprometida. Então o processo de planejamento da corrida também é comprometido. Além disso, vamos colocar lá uma pessoa que tem o sistema imunológico suprimido ou debilitado, tem algum problema de imunidade. Ou até tome algum glicocorticoide que iniba a sua imunidade, ela vai ter o processo de recuperação debilitado, porque os leucócitos que promovem o processo de regeneração, certo? Uma pessoa que tenha, por exemplo, também um problema de coagulação, alguma coagulopatia, ou alguma deficiência de proteínas que atuem ali no processo de coagulação, ela vai ter o processo de recuperação também deficitário. Então tudo isso impacta na qualidade da sua corrida, na qualidade do seu descanso, da sua recuperação. Por isso que é muito importante a gente fazer uma prevenção. Esteja sempre em dia com seus exames, procure sempre um médico, procure sempre estar com seu check-up realizado, tá? Pelo menos ali uma vez no ano ou 2 vezes no ano fazer os exames para que você possa fazer uma triagem e ter uma melhora da sua performance. Usar o que a gente tem dentro do nosso corpo a nosso favor, certo? Bom, esse foi o nosso vídeo sobre hemograma. A gente vai ter vídeos futuros que falem sobre bioquímica, imunologia e hemato também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e conseguiram absorver o conhecimento, que vocês possam passar pra frente também, que é assim que a gente consegue evoluir, né? E eu peço também que vocês deem um like, caso tenham gostado, se inscrevam no canal, porque isso faz com que a gente consiga dar continuidade a esse processo de aprendizado, de transferência e absorção de conhecimento, tá ok? Muito obrigada, até a próxima!